pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Reverência, canal cristão aqui do YouTube. Hoje de barbinha feita, só na estica, como dizem uns amigos meus. Queridos, eu queria deixar hoje uma palavra aqui para você, né? Está lá escrito lá em Mateus capítulo de número 26, versículo 31 em diante, que fala, eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo, mas fala acerca que Jesus adverte a Pedro, dizendo que negariam, que eles se escandalizariam, que eles se dispersariam, mas depois Jesus, ao ressuscitar, iria diante deles lá na Galileia. E Pedro fala: Senhor, todos eles podem fazer isso, mas eu não vou fazer. E Jesus fala, né? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro ainda continua afirmando: não vou te negar, se preciso for eu vou morrer junto, eu vou, ir até o final junto. E nós conhecemos a história, que Pedro nega a Jesus 3 vezes. Então aí o galo canta e ele acaba se arrependendo, chorando amargamente. E então ele se converte. Dizem então que a conversão de Pedro se dá nesse momento. Mas por que eu quero falar? O que eu quero falar aqui nesse vídeo? Quero dizer que muitas vezes a gente está convicto, porque a palavra diz que tanto Pedro como os outros falaram que eles não iam se dispersar, mas no coração deles estava exatamente isso, a certeza de não fazer, a certeza de permanecer fiel. Assim, muitas vezes, quando eu e você dissemos para Deus, oramos e falamos: eu não vou mais pecar, eu não vou mais errar, e acabamos que depois de um tempo acabamos cometendo o erro, cometemos o pecado, e aí nós ficamos com cara de tolos, dizendo: como que eu fiz isso? Como posso ter traído a Deus? Como eu posso ter pecado contra Ele? Pedro e os outros discípulos estavam cientes que não, o coração deles estava convicto: não, nós vamos até para a morte contigo, Jesus. É a mesma coisa nós. Quantas vezes nós prometemos coisas para Deus, falamos para Deus: não, vamos até o fim, mas acabamos metendo os pés pelas mãos e acabamos caindo e ficamos com cara de babaca, diante de Deus, porque falhamos, erramos e não cumprimos aquilo que nós achávamos que poderíamos cumprir. A palavra de Deus fala, que o coração, acerca de todas as coisas, o coração ele é enganoso, que ninguém conhece, mas a palavra fala que Deus, Ele conhece, Ele esquadrinha o coração. Gente, o que eu quero dizer é que eu não me conheço, você não se conhece. Ou você nunca fez alguma coisa que você parou e pensou: como eu posso ter feito isso? Eu não achava que eu era capaz de fazer, eu não achava que eu era capaz de tomar tal posição, tal atitude, e acabei fazendo, não é mesmo? Então, Deus está falando: olha, você não se conhece, mas eu conheço você, eu conheço mais íntimo. A palavra do Senhor vai além, diz: olha, antes que eu te formasse, Ele está falando: eu te formei no ventre da tua mãe, eu vi o teu corpo ainda uniforme, não tinha nem forma, eu já te conhecia. Antes de você se formar no ventre, eu já sabia o teu nome, já tinha contado os teus dias. Deus sabe todas as coisas porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, sabe? Ele tem esse poder. Então Deus sabe muitas vezes das nossas fraquezas, por isso que Ele deixou escrito a palavra que diz assim: olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu não estou falando isso, eu não estou ministrando aqui para você soltar as cordas, dizendo: não, eu sou falho, eu vou errar e vou continuar errando. Não, a palavra de Deus diz que João, lá em 1º ou 2º João, não me lembro, diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Mas também João vai dizer: olha, se alguém disser que não tem pecado, que não peca, é mentiroso, porque todos nós pecamos. Parece que João se contradiz ali. Não, João está dizendo: olha, aquele que é nascido de Deus não vive pecando, não peca. Não está dizendo que ele está querendo dizer assim: olha,
nós estamos em constante aprendizado. Aprendemos que mentira é errado, então não vamos mais fazer. Aprendemos que roubar é errado, então não vamos roubar. João está dizendo isso: aquele que é nascido de Deus está aprendendo em constante aprendizado e não errando aquilo que sabe, porque nós erramos todos os dias. Todos os dias nós aprendemos coisa nova. Se nós lemos a Bíblia, se nós formos ministrados por Deus, nós vamos saber aquilo que Deus quer. Por isso que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo que você está cometendo, fazendo, errando, sem saber que aquilo é errado. Por isso que a Bíblia fala: se aquele que falar que não tem pecado, esse já peca porque é mentiroso. Entende? Por quê? Porque nós estamos sempre aprendendo, estamos sempre errando, mas no momento em que nós nascemos de novo, esses erros que eram comuns na nossa vida acabam sendo extirpados, parados, neutralizados, porque não erramos mais. Então muitas das vezes nós deixamos o nosso coração, nós falamos com o coração, e o nosso coração ele nos engana. Tomamos atitudes que falamos que não vamos tomar aquela atitude, melhor dizendo, e acabamos tomando essa atitude. Mas o que eu quero dizer hoje aqui é que o Senhor, Ele já sabia, Ele já te conhecia, sabia que você iria falar tal coisa e talvez depois, mais tarde, iria fazer essa tal coisa. Mas Ele tem abundante perdão, a graça dEle está sobre perdoar de todo o pecado. Que Deus te abençoe, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau.